Bom dia para quem estiver assistindo a gente depois do tempo da aula. Bom dia para vocês que estão presentes aqui hoje. Muito bem, nesse esforço danado. Hoje a gente vai falar sobre a competência 2. Lembrando que eu me organizei para cada aula a gente abordar, discutir uma competência, e no final, depois da competência 5, eu vou apresentar uma proposta para vocês produzirem. E aí eu espero também que vocês tentem se apropriar um pouquinho do que a gente discutiu para implementar no texto de vocês, tá bom? Então vamos lá. A competência 2, calma aí, aqui. A competência 2, ela está relacionada a vários itens, né? A gente pode mencionar que são 3 pontos chaves dessa competência. Por isso ela é tão complexa para você atingir o nível 5. Se eu não me engano, foi a Maísa que estava conversando comigo outro dia. Eu não lembro se o caso da Maísa era com a competência 2. Alguém me mandou alguma coisa falando, Joane, eu não consigo ampliar minha nota com a competência 2. Eu sempre perco ponto ali. É porque ela tem um nível de complexidade mesmo. Porque pensa bem, ó, aqui está exatamente igual ao manual de redação, à cartilha do participante do Enem. Primeiro que você precisa compreender a proposta de redação. Primeiro item, não é? Segundo item, aplicar conhecimentos de várias áreas para desenvolver esse tema que você compreendeu da proposta. E segundo, é compreender a estrutura dissertativa argumentativa em prosa. Então, você tem 3 itens para considerar numa competência só. Isso é realmente bastante complexo. Porque vamos pensar bem, ó, competência 1. Competência 1 está relacionada à modalidade escrita formal. Então, você tem um aspecto para se dedicar. Competência 3, a coletânea. Competência 4, os mecanismos de coesão ao longo do texto. Competência 5, a proposta de intervenção. Na 2, você tem 3 itens para pensar no seu planejamento do texto. Então, por isso que ela tem um nível maior de complexidade. E aí eu vou falar com vocês, passo a passo, o que seria, então, eu compreender a proposta de redação, como eu posso compreender essa proposta de redação, como que eu vou aplicar conhecimento de várias áreas e discutir com vocês a questão das fórmulas prontas, é importante vocês observarem isso, e também sobre a questão da estrutura do texto dissertativo argumentativo, tá bem? Então, vamos lá. Como que eu posso, então, notem que eu já fui mais diretamente nesse slide, depois a gente vai fazer aquele esquema de corrigir redações por níveis, sabe? Para vocês verem na prática. O que é uma redação de nível 1, de nível 5, tá bem? Primeira coisa que eu queria falar com vocês é que sempre o treinamento é fundamental. Inclusive eu vou passar um meme para vocês no final da aula que diz exatamente isso. Não adianta vocês já quererem, sem escrever redação, só ficar lendo conteúdo na internet sobre como tem que ser a redação, já chegar a nota 1000, a competência mais elevada. Melhor trabalho com as competências. Então, não adianta, tem que treinar. Então, vamos lá. Primeiro item, que é aquele de compreender a proposta. Tem que fazer uma leitura atenta da proposta e dos textos motivadores. Como que eu faço uma leitura atenta da proposta? Olhar as premissas, as restrições. Lembra que eu apresentei para vocês? Ai, gente, entrou um cílio no meu olho. Lembra que eu apresentei para vocês o exemplo daquele texto do casamento infantil? E que eu falei com vocês, gente, por que não pode, o tema não pode ser considerado casamento infantil no Brasil? Porque vocês vão notar, eu dei um exemplo de redação nota 1000, que na contextualização do tema, ele não abordou a realidade brasileira, ele apresentou uma realidade de modo geral. Então, se na sua proposta de tema, de redação, você observa que está escrito no Brasil, essa restrição, essa premissa tem que ser abordada lá na sua primeira frase de apresentação do seu tema. Você tem que fazer essa consideração, essa releitura, lá na parte do contexto. Tem algumas pessoas que gostam de apresentar mais quando vai direcionando a tese. Também pode ser, é uma opção. Mas ali na introdução eu já tenho que ver isso. Então, observar a questão quando é no século XXI,
Se é um tipo de proposta relacionada a caminhos para o combate, que era uma tendência bem eles vinham utilizando bastante, ali na sua introdução você já tem que sinalizar que ao longo do seu texto você vai discutir possíveis caminhos, possíveis contornos para esse problema. Então tem que ficar atento nessas estruturas de tema, tá bem? Aí a gente entra numa outra questão. Ler o texto motivador é fundamental. Já falei, já dei vários exemplos para vocês. Porque a partir dali, eu posso fazer uma análise de um gráfico, observar alguma discussão em uma notícia daquela apresentada e já pensar numa ideia para o meu texto. Então, se eu não tenho. O texto motivador, ele não está ali à toa, ele está ali para. Caso você já tenha conhecimento prévio sobre o assunto, vamos imaginar que você já leu sobre o assunto, ele vai intensificar esse conhecimento que você já tem. Se você não tinha nenhum, zero, o texto motivador é fundamental, porque ele vai começar te situando, te inserindo naquele assunto, para você conseguir desenvolver. Aí que tá, fiquem atentos. Tem muito aluno produzindo redação em cursinho, que eles só apresentam para vocês o tema. O tema é esse. Ou quando vocês vão observar que quem me pede para dar uma olhada em redação, eu sempre viro e falo assim: eu preciso da proposta. Porque às vezes o aluno me manda a redação e me manda o tema. E eu falo: não, gente, eu preciso da proposta, sabe por quê? Você tem uma competência, que é a competência 2, que avalia se você se prendeu em textos motivadores, não é? Então, como assim você não vai me mostrar a proposta? Porque eu preciso ler a proposta para saber se você ficou preso aos textos motivadores. Então, se o seu cursinho não apresenta uma proposta de redação para você poder escrever, só apresenta o tema, é complexo, porque em relação à competência 2, a habilidade dela você não vai estar desenvolvendo de fato. Porque é um item na matriz de correção relacionado a isso. Se você se depreende demais ao texto motivador, ou muito ou pouco, o avaliador vai considerar isso. Então, vocês fiquem espertos nesse sentido. Toda vez que eu produzir um texto, tem que ter proposta de redação. Não é à toa que a estrutura é assim, tá bom? Então, esse item aqui de não ficar preso às ideias, porque a gente entra nessa questão. Você vai falar assim, Joane, você está dizendo que eu tenho que me apropriar dos textos motivadores para poder ter uma ideia para colocar no meu texto. Mas eu vi que se eu só utilizar ideia do texto motivador, significa que eu vou estar preso ao texto. E realmente, há essa consideração. Mas como você pode fugir de ficar preso? O texto motivador é para fazer você pensar. Então, por exemplo, se ele te apresenta uma notícia com um caso concreto de repercussão nacional, tenta você pensar em outros casos semelhantes àquele, mas que não necessariamente sejam aquele. Então, se ele te apresenta um gráfico sobre os hábitos, a leitura que você faz do gráfico não é uma cópia do texto motivador. É a sua reflexão diante da informação que lhe foi apresentada. Então, eu sempre dou essa dica. Um argumento você pode até construir com a base ali do que a proposta de redação te apresentou. Mas um outro tenta resgatar das discussões que você fez durante as aulas, por isso que eu destaco a importância das aulas de sociologia, de filosofia e até de biologia, em alguns casos, e fazer esse diálogo. Mas tomem cuidado com essa questão da cópia. Eu observo muito isso quando eu vou corrigir redação de vocês. Eu fico até um pouco triste quando às vezes eu vou corrigir uma redação que acho que só para cumprir o protocolo alguém foi lá na redação online e copiou a redação pronta, né? Não tem necessidade disso. Se você está fazendo o seu texto, montando o seu... Por isso que eu falei naquela aula de leitura. O professor te passou uma proposta de redação, leia os textos motivadores. Você está fazendo em casa agora, você ainda está adquirindo maturidade. Você pode fazer uma pesquisa na internet sobre aquele assunto, assistir documentários sobre aquele assunto, você está treinando em casa. Pode fazer isso, antes de escrever. Agora, durante a sua escrita, não é legal você ficar pegando trecho na internet. Isso vai te viciar. E na hora que você estiver no vestibular, você não tem essa possibilidade de cópia. Mas você vai estar viciado. E aí?
Então, assim, você faz às vezes para cumprir um protocolo do professor, até mesmo o professor. Mas isso é uma ilusão, porque além de você enganar o corretor, o professor, você está se enganando, porque ele vai te dar uma nota que não reflete o que você realmente é. E aí isso dificulta que o professor consiga te ajudar a melhorar, a aperfeiçoar. Então, você pode momentaneamente se dar bem na dinâmica da sala de aula, mas e quando você for realmente fazer o Enem? Então, eu já falei com vocês na aula passada que nos textos iniciais nossos, a gente coloca muitas marcas de oralidade, da fala, que é o conhecimento prévio que a gente aplica ali quando vai escrever. Que eu só vou aperfeiçoar isso com a prática. Então, se é apresentada uma proposta para vocês, tentem fazer, mesmo que fique, você acha que esteja precário, você acha que não esteja legal, você acha que não deu o seu melhor, porque naquela semana você estava com muita coisa, pelo menos faz. E eu vou te dar as dicas de onde você pode melhorar, tá bom? Essa questão da cópia, ela é muito mal avaliada, porque isso simboliza que você não tem criatividade, você tem dificuldade de associar as ideias, você precisa ficar preso à ideia do outro. Fora que isso demonstra má fé, porque você está copiando algo que não é seu. Vocês têm que observar também, tomar bastante cuidado, porque nesse caso é para item, é para nota zero, né? Configura nota zero. Então, tem sempre que buscar a reescrita, né? Que é parafrasear o que foi dito no texto motivador, ou seja, escrever com outras palavras, mas não ficar só escrevendo o que está no texto motivador, porque aí você fica preso às ideias dele. Então, eles querem ver a sua criatividade, a sua capacidade de refletir sobre aquele tema ali, tá bom? Por isso que alguns sites dão ideias, por exemplo, temas relacionados. Eu vi agora um na redação online, naquele Instagram Redação Online, que eu já recomendei para vocês. Eu tô sem meu celular aqui perto, senão eu ia olhar. Filme sobre psicologia, não sei o que lá. Eles dão várias dicas. Por isso que eu tô falando com vocês. O ideal agora é começar a olhar para o Netflix. Eu sei que é legal assistir uma série, assistir um filme, mas começar a dar uma olhada em relação a documentários, a coisas centrais, né? Para você se apropriar. Sobre fórmulas prontas, o que é isso? Sabe aquele padrãozinho? Aquele padrãozinho de começar a redação com muito se tem discutido sobre isso, isso e isso. Ou aquele padrãozinho de vou introduzir o segundo argumento na redação e coloco ordinariamente, ou aquele padrãozinho de para apresentar a proposta de intervenção. Cuidado com essas fórmulas clichês. Por exemplo, decorar estruturas prontas em que você vai encaixar a sua ideia dentro dessas frases prontas. Pegar citações do nada, que a gente vê muito isso, né? Exemplos de citações para você colocar na sua redação. Tudo bem, é legal usar uma citação, porque você está trazendo um olhar de outra pessoa para dialogar com o seu ali no texto. Mas tem citação que não tem nada a ver. Você coloca só para cumprir, para ganhar um pontinho aí na competência 2, o negócio não tem relevância nenhuma com a discussão que você está apresentando ali. Então, vocês tomem bastante cuidado. Essas fórmulas prontas, muita gente usa, o cursinho ensina muito a usar. Não estou dizendo que você não pode usar. Eu estou dizendo que você tem que tomar cuidado, porque você vai ser avaliado por uma pessoa que ela conhece as fórmulas prontas, que ela é capacitada para identificar essas fórmulas prontas. As fórmulas prontas são usadas por todo mundo, muita gente usa. E os avaliadores corrigem muitos textos. Você acha que eles não conhecem? O medo da fórmula do seu texto está muito assim. Não sei se vocês fazem isso. Você já tem uma estrutura básica, você só vai alterando as ideias ali, jogando. O problema disso é o avaliador ver e pensar que você não tem criatividade, não tem repertório. Então, por isso que vocês precisam desenvolver a sua escrita. No início, usa a fórmula, então, pronta, para você conseguir compreender as partes do texto. Mas, na medida que você vai treinando, tenta colocar mais o seu jeitinho. Você não usa ordinariamente, tá? Tá muito nada a ver, isso é fórmula pronta. Então, fiquem atentos a isso, tá bem? Agora, outros itens para você melhorar a nota na competência 2.
Vamos lá. Refletir sobre o tema proposto, né? Porque aí você vai decidir aquela parte do planejamento do texto. Você tem aquele tema ali, cada um pode dar uma abordagem diferente, então você precisa parar. Eu sei que você tem 1 hora, mas você precisa parar e pensar o tema. Esse tempo faz parte do processo. Tem muita gente que diz assim: não, já tem que escrever logo. O fundamental é você organizar a sua mente, parar e refletir qual caminho que eu vou seguir. Minha tese vai ser assim, eu vou usar esse argumento, depois eu vou complementar com esse aqui. Qual vai ser meu agente, a minha ação e na minha proposta de intervenção? O efeito que isso vai causar tem que ser um efeito positivo. Isso é planejar, organizar a sua ideia. Você já pensa isso quando você se depara com o tema, tá bem? A questão da interdisciplinaridade que eu falei com vocês. De acordo aqui com a própria cartilha do participante, vamos ler esse item para a gente analisar parte por parte, tentar atender isso. Utilize informações válidas de várias áreas do conhecimento, demonstrando que você está atualizado em relação ao que acontece no mundo. Então, às vezes, uma discussão da aula de geografia é extremamente importante para um problema social que é apresentado para você, que aí você está discutindo esse problema social através do viés da geografia. Então, tem que começar a ficar atento às discussões que estão sendo apresentadas para a gente. Essas informações devem ser pertinentes ao tema e usadas de modo produtivo no seu texto, evidenciando que elas servem a um propósito muito bem definido, ajudá-lo a validar seu ponto de vista. Então, por exemplo, naquele tema de casamento infantil, não é? E que você vai abordá-lo, esse problema social, do ponto de vista da psicologia, você vai trazer psicologia para valorizar a sua ideia no sentido de olhar a questão da infância e da criança, as questões psicológicas, emocionais. Você também pode aludir a questões sociológicas para falar dessa questão do capital, porque os casamentos eles são arranjados para uma busca de ascensão social, financeira. Então, desse ponto da sociologia, da economia, também você pode discutir esse problema social. Nota que eu trago essas áreas do conhecimento, não é para jogar ali só para usar uma citação, só para de qualquer jeito, não. É para Obrigada. É para implementar a sua ideia, valorizar a sua ideia e mostrar que você sabe ver um problema e não analisá-lo só por um viés, por um olhar. Você sabe analisá-lo por outros olhares. Essa é a grande questão que eles esperam de vocês. Isso significa que as informações devem estar articuladas à discussão desenvolvida em sua redação. Informações soltas no texto, por mais variadas e interessantes que sejam, perdem sua relevância quando não associadas à defesa do ponto de vista desenvolvido em seu texto. O que quer dizer isso? Gente, eu vejo muito isso. Às vezes o aluno decorou uma citação sobre educação quando, sei lá, o Einstein falou sobre educação. Insere do nada num texto sobre aquele tema mesmo, educação de surdos no Brasil. Gente, tinha muito mais relevância, muitas outras discussões mais relevantes para você mencionar ali, do que uma citação geral, clichê do Einstein sobre educação. Ficou clichê demais, fórmula pronta demais. Vocês têm que ficar atentos a isso. Colocar coisas pertinentes. Vai decorar várias coisas de Clarice. Procura observar nas aulas do Carlos o que a Clarice discutiu quando ela produzia suas obras. Ela discutia questões existencialistas, da existência humana. Se o seu texto se relacionar a isso, ok. Coloca uma citação da Clarice. Mas o problema de ficar decorando citação da Clarice é que, às vezes, você vai inserir Clarice numa discussão que não tem nada a ver com o repertório dela. Então, tem que tomar muito cuidado. Às vezes, ir pelo básico é melhor do que você querer inventar muito. Eu fico com medo desse negócio de vamos decorar um monte de citação para, na hora da redação, lembrar de usar essa aqui. É clichê, fórmula pronta, você se sente preso numa estrutura e isso te impossibilita de você começar a desenvolver suas ideias. Caramba, gente, vocês são criativos demais. Eu fico vendo na internet. Vocês sabem ser criativos. Adolescente sabe ser irônico, sabe ser sarcástico,
Sabe ver uma situação e ver que não é bem assim, criticar. Então, comecem a aproveitar isso mais no seu texto, tá bom? A questão dos limites do tema. Tem gente que vai muito além do que está pedindo ali. Então, tem que tomar bastante cuidado para atingir os limites daquele tema. É esse caso que eu falei com vocês, que você coloca um negócio amplo, um negócio nada a ver, para discutir um tema. Então, tem que tomar cuidado. E no caso dos limites do tema, são dois problemas que a gente pode ver muito. Eu vou dar exemplo para vocês agora. A fuga total do tema, quando não escreve nada relacionado àquele assunto ali. E quando há tangenciamento ao tema. Tangenciar é passar. Você chega próximo ao tema, mas depois você vai além dele. Você foge dele, você vai discutir outras questões, tá bom? Vamos ver na prática? Na prática, em relação ao tema de 2018, que foi manipulação do comportamento, controle de dados e manipulação do comportamento do usuário na internet. Observa bem, exemplos de fuga. Fugiram do tema, e não sei se vocês lembram que o nosso índice de fuga foi alto. Fugiram do tema pessoas que falaram de assuntos que não tinham relação ao universo da internet. O assunto era controle de dados e manipulação do usuário. Alguns casos, por exemplo, que as pessoas focaram muito a questão do consumo, mas não direcionaram para a questão do consumo na internet. Então, foi um exemplo. Exemplos de tangenciamento do tema, ou seja, pessoas que pareciam começar a discutir o tema, mas foram para outro viés. O encaminhamento que tratou apenas do assunto a ele relacionado, por exemplo, tratou de internet, tá bem? Do universo da internet, rede, browser, navegador, plataforma virtual, site, e-mail, WhatsApp, Netflix, Spotify, falou de hacker, trolls, fake news, mas não abordou a manipulação do comportamento do usuário na internet. Entendeu? Não fez menção ao controle de dados. As empresas que se apropriam das nossas informações, controlam as nossas informações, nossos hábitos da internet, para poder usar para induzir os nossos gostos, os nossos hábitos, o que a gente vai fazer na internet, o que a gente vai comprar, consumir na internet. Então, não fazendo menção à manipulação do comportamento do usuário, foi um caso de tangenciar tema. Eu já até mencionei isso antes com vocês. Então, não foi só falar de internet, falar de fake news. Era falar de como a fake news altera o hábito das pessoas. Até que eu sempre dou exemplo para vocês da questão da vacinação. A fake news ganha tanta força que, às vezes, as pessoas não se vacinam, não aderem às campanhas sociais do governo, porque surge uma fake news de que o governo quer, através da vacina, matar os idosos brasileiros para gastar menos com previdência, sabe? Então, se você falasse dessa questão de como as pessoas mudam os hábitos, aí você estaria atendendo o tema. Se falasse exclusiva, esse foi, gente, caso de tangenciamento nesse tema foi, assim, bateu recorde, porque as pessoas tangenciavam demais. Elas falavam só, tava o boom das fake news, né? Tava começando ali em 2018, as pessoas focaram muito em fake news, muito mesmo. Bem que o boom agora, eu acho que é com essa época do Covid, mas já tava forte fake news naquela época. Acho que com a fake news, acho que com a Covid a gente conseguiu dar as fake news um status ainda mais elevado que já estava, né? Vamos lá agora, a gente já está na reta final, hoje está rapidinho. Competência 2, nível 1. O que é uma redação de nível 1, gente? Vamos observar, essa é a redação, tá? Não é um parágrafo, não é a redação inteira da pessoa. Deixa eu ver se vocês colocaram alguma mensagem aqui no bate-papo. Não. Então, vamos lá, ó. O que a gente já pode observar aqui? Por que foi considerado nível 1? Com a chegada dos imigrantes, não foi trazido apenas pessoas, veio o desenvolvimento de lavoura, plantio, certamente, se essas pessoas não tiverem obrigado o território brasileiro, de repente, não ia ter um desenvolvimento tão grande em agricultura, no meu pensar,
imigrantes trouxeram a vida para o país. Um país que era abandonado, não existia apenas índios que habitaram o novo território brasileiro, onde originou todo o processo de manufatura, monocultura e horteções. Gente, acho que o que está faltando aqui um pouquinho rapidamente é eu mostrar para vocês a matriz, né? Espera aí um minutinho. Deixa eu abrir aqui. Não tem 2020, não, mas vamos lá. Mostrar a matriz, mostrar o que é nível 1, né? Para vocês verem na prática. Um minutinho. Aqui, matriz está aqui. Vocês estão conseguindo ver a matriz? Então, não. Tá grande, tá visual aí para vocês? Não? Tá aparecendo só o slide, Pedro? Só o slide, né? Beleza, Pedro. Então, eu vou compartilhar de novo para vocês verem a matriz. Eu acho que eu vou compartilhar a janela toda, que eu acho que dá para eu ver, então. Chrome, isso aí. Acho que se eu trocar... Gente, ó, fazer um teste aqui com vocês. Beleza. Calma aí que tá carregando. Agora vocês veem slide, certo? Sim. Fala aí. Agora vocês veem cartilha do participante? Sim. Ah, então tá ótimo. É assim mesmo que eu quero. Observa bem. Vamos ver a competência 2. Calma aí. Essa aqui mesmo. Só... Aí. Um minutinho. Essa é a 1. Deixa eu botar na 2. Para vocês. Bora. Aí, achei. Ó, o que é nível 1? 0 pontos, tá? Fuga ao tema, não é? Na verdade, nível 0 é nível 0, tá? 0 pontos é nível 0. Então, quando foge completamente ao tema. A gente está analisando agora nível 1, que é 40 pontos. É quando apresenta o assunto, você vê ali que é o assunto, mas tangencia o tema. Ou então vai demonstrar que não está seguindo o texto dissertativo argumentativo. Por isso que é domínio precário. A gente vê trechos de outros tipos textuais. Agora, vamos ver como que esse nível 1 acontece naquele exemplo que eu estou apresentando para vocês? Nota o seguinte, é aquela proposta de redação sobre o processo migratório no Brasil no século XXI, tá bem? Nota o seguinte, aborda o tema, aborda o assunto, porque está falando de imigrante, na verdade. Gente, essas questões gramaticais, a gente não está focando aqui agora, tá? Porque a gente está analisando a competência 2. Então, na competência 1, também ele perderia muitos pontos. Vocês conseguem observar isso? Se você está lendo e consegue observar isso, quer dizer que você está no caminho. Ele tem muitos problemas com a competência 1, de modalidade formal escrita. Mas em relação a 2, ó, nota que isso que foi dito aqui, ó, apresenta o assunto, realmente. Ele está falando de migração aqui, não está falando de internet, por exemplo. Ok? Então, apresentou. Só que nota que ele vai só tangenciar o tema, porque ele vai falar do assunto de uma maneira mais ampla, ele não vai focar na questão da imigração no século XXI, tá bem? Além disso, você vai observar que não atende à estrutura dissertativa argumentativa. Nota aqui, ó, no meu pensar. No meu pensar, torna o texto mais dialogal. Eu estou colocando muita subjetividade nesse texto. E eu preciso argumentar, fazer uma exposição das informações. Então, a gente tem que observar aqui que ele não consegue nem defender as ideias também. Porque como é que com um parágrafo de redação ele apresenta ele contextualiza um tema, apresenta uma tese, desenvolve essa tese, essa ideia e fecha? Não consegue. Então, vocês vão observar que ele até tinha algum repertório. Não tinha um repertório sociocultural produtivo, que é aquele interdisciplinar. Mas ele apresenta aqui umas noções de manufatura, monocultura. São conhecimentos bem da área da geografia, né? Que o tema era bem em torno da área da geografia. Mas você vê que ele não consegue.
Ele não consegue aplicar isso dentro da estrutura, ele desconhece a estrutura. Eu acredito que vocês não estão em nível 1, porque do que eu já vi com vocês, vocês não estão nesse nível, então já é um avanço, tá bom? Vamos para o próximo nível? Não sei se dá para ler bem. Nota que, neste caso aqui, já é nível 2. Eu gosto de pegar aqui para eu ler melhor também. Já é um caso de nível 2, não é? Está mais bem estruturada a proposta, a redação. Vamos ver o que é um caso de nível 2? Sempre olhando a matriz, porque eu preciso que vocês absorvam, mentalizem essa matriz de estrutura, porque essa matriz de correção, porque assim vocês vão saber sobre o que vocês vão estar sendo avaliados. O que confere 80 pontos? Se você desenvolve o tema recorrendo à cópia de textos motivadores, ou apresenta domínio insuficiente do texto dissertativo argumentativo, não atendendo a estrutura com proposição, que é a tese, a argumentação e a conclusão dessa ideia, tá bem? Eu precisaria mostrar para vocês a proposta a proposta de redação sobre imigração, para vocês terem uma noção de como que ele copiou. Mas como a gente está com o tempo bem apertado, se você puder, quando você for assistir em casa, pega lá na internet e você acha. Pega essa proposta, tá bem? Dê uma lidinha e nota como ele vai se apropriar. Eu até marquei aqui um minutinho, só para destacar com vocês. Vocês vão observar que ele vai falar assim, ele vai falar da entrada de imigrantes no Brasil pelo Acre, ó. O Acre sofreu também com a invasão de imigrantes no Haiti. Nessa parte aqui, ele copiou do texto motivador. Então, ali, ele já fica naquele item de 80 pontos, porque ele realizou cópia. Um outro item que ele copia é quando ele fala da imigração de bolivianos para o Brasil. Nessa parte aqui, deixa eu ver o trecho exato. Deixa eu ver. Ele também acaba fazendo cópia. Então, vocês tomem esse cuidado. Se vocês quiserem ler a proposta e voltar aqui para vocês verem com calma, já que a gente está com tempo curto, façam isso para vocês verem. Você já vai para aquele nível 2, tá bem? O que a gente vai entender, então, como cópia, gente? Ele não faz uma cópia literal, porque se ele tivesse feito uma cópia literal, que é exatamente pegar o mesmo trecho e colocar ali, aí ele seria nota 0, tá bem? Mas ele repete muitas ideias do texto motivador. Ele organizou uma primeira parte, ó, que é essa aqui do Acre, igual ao texto motivador, e ele organizou essa outra parte, que é sobre a Bolívia, igual ao texto motivador. Então, sei lá, ele podia ter ampliado para falar de outras coisas, como vocês vão ver na redação de nível 5. Outras realidades, não só as realidades apresentadas pelo texto motivador, tá bom? Nível 3 agora. Gente, se ficarem com dúvida durante os níveis, vocês podem me perguntar, tá bem? Se vocês quiserem, eu junto para vocês as propostas e o comentário, mando para vocês, que vocês leem em casa por que essa redação ficou nesse nível, tá bom? Vou mandar, que aí fica mais fácil. Vamos lá. Próxima redação. Aí ela já vai para nível 3. O que configura nível 3? Vamos lá? 120 pontos é quando desenvolve o tema por meio de argumentação previsível e apresenta domínio mediano do texto dissertativo argumentativo, com proposição, argumentação e conclusão. O principal item que faz com que você fique aqui com 120 pontos é quando a sua argumentação ela está muito ali, o básico do básico. Você não inova, você não mobiliza tantas informações, então você acaba não progredindo muito bem o texto. Vamos ver na prática, ó. Num tema desse sobre migração, você vai observar que ele foca muito nessa questão de mistura cultural e só aborda isso, ó. O processo migratório ocorreu há séculos, fazendo com que as pessoas de várias raças se misturem, herdando vários costumes diferentes. Aí aqui, porque tinha uma rasura, tá? Ele riscou aí, por isso que no manual dos corretores eles escreveram assim, rasura. Digo, o Brasil é um país muito diversificado. Nele estão presentes vários povos de costumes e origens diferentes. Isso ocorre por causa do processo de imigração, que traz pessoas de diversos países para cá. Então, ele só vai falar da miscigenação.
Realmente, você está falando de imigração, é uma abordagem previsível. Todo mundo espera que o aluno vai falar de miscigenação, porque você vai ter culturas em contato ali na fronteira. Né? Processo migratório é quando você vê uma cultura vindo para incorporar a outra, então falar de miscigenação é previsível. Só que ele só fica, vocês vão ver ao longo do texto, falando disso. Então, assim, ele podia abordar um outro viés junto para discutir esse problema social. Ficar só na miscigenação era realmente muito. Você não perde ponto, porque você não copiou o texto motivador, você não tangenciou o tema, porque a miscigenação está compreendida dentro desse tema, mas você não foi além no repertório, foi previsível, você fez o esperado. Se para o curso que você quer, porque você pretende fazer o esperado é bom, então, quando você está fazendo redação para o cursinho e você fica no nível 3, significa que você fez o esperado. Você não foi além. Para você ir além, você indo além é que você sobe de nível, tá bem? Você fez aquela argumentação que todo mundo já sabe que você ia fazer, que você ia falar, tá? Vamos para a próxima? Nível 4. Na de nível 4, gente, o que eu quero que vocês observem? 160 pontos. Então, assim, você foi quase lá, quase nível 5. Você vai desenvolver o tema com argumentação consistente, vai apresentar um bom domínio da estrutura do texto dissertativo argumentativo, apresentando a proposição, argumentação e conclusão. Qual a diferença de você ser nível 4 para você ser nível 5? Anota isso aí. Se você está fazendo redação para o cursinho e não está conseguindo pular esse nível. É porque você não apresentou, olha o único item diferente, ó. Um repertório sociocultural produtivo, ou seja, para resolver aquele problema social, você apresentou discussão através de outros olhares, como eu já falei aqui hoje, tá bem? Então, vamos ver, no caso desse exemplo de competência 4, também embaçado, mas eu vou lendo com vocês, tá bem? Novos cidadãos brasileiros, novos investimentos. A imigração para o Brasil é um fator digno de grande repercussão, haja vista que afeta o desenvolvimento do país e causa transtorno para as pequenas e médias cidades, que não estão preparadas para a recepção de novos moradores. O Brasil hoje é um dos países que mais recebe imigrantes, devido à sua economia em ascensão, somada à hospitalidade de seu povo. Você vai observar que ao longo do texto inteiro ele vai focar na economia. Ele vai abordar a economia. Então, fica um texto só em torno disso. Ele não analisa diante de outro viés, diante de outra abordagem. Por isso que ficou no nível 4. Tá bem? Quem puder ler com calma essas propostas. Ah, o nível 5 eu coloquei para vocês lerem aqui comigo, que a imagem vai estar melhor. Ó. Calma aí. Nível 5, ó. Nem tem título, que já quebra aquele mito de que é nível 5, redação de nível 5 não precisa de título. Precisa de título, né? O título é opcional. Não há nada na tábua de correção que discuta título. Então, observem bem, gente. A terra onde canto sabe... vamos primeiro, né? O que é o nível 5? Quantos pontos você consegue? Desenvolvendo a argumentação consistente e associando esse repertório sociocultural produtivo, além do excelente... que vai fazer com que você demonstre um excelente domínio da estrutura do texto. Vamos ver na prática? A terra onde canta o sabiá recebeu, desde sua descoberta, diversas culturas. Gente, ele poderia ter escrito o Brasil, desde a sua descoberta, recebeu diversas culturas, não poderia? Só que ele quis mostrar repertório sociocultural produtivo. Então, ele usou uma expressão que a gente fala de coesão lexical, é um tipo de... Além de ajudar na coesão, hein? Ele usa uma referência para sinalizar que se trata do Brasil, que demonstra que ele tem conhecimento de literatura. Por quê? A terra onde canta o sabiá retoma um texto literário. A Canção do Exílio do Gonçalves Dias. Tá vendo? Uma coisa simples. Ele poderia escrever Brasil. Ele fez essa referência para mostrar que, ó, eu tenho conhecimento, eu tenho repertório, eu domino. Tá vendo que não é? Ele não precisou pegar uma citação nada a ver da Clarice com a discussão de imigração para jogar aqui, sabe? Então deu super certo. Os colonizadores portugueses, os holandeses da cana-de-açúcar, os italianos da região sul são exemplos desses povos que vieram para o Brasil.
Nota como ele demonstra repertório aqui na área de história, porque ele alude os vários povos que foram colonizados aqui e ainda destacou o tipo de economia de subsistência que eles trabalhavam, em que eles trabalhavam. Hoje, essa onda imigratória ainda persiste, contudo, em um contexto diferente, pois a elevação do país à condição de emergente tem atraído novos tipos de imigrantes. Quando ele fala que o Brasil está numa condição de país emergente, né, saindo da zona do subdesenvolvido, ele está demonstrando que tem repertório de geografia, tá? A intolerância a essas pessoas, todavia, pode se tornar um problema sério. E ele já apresenta aqui a sua proposição, a sua tese. O problema social que ele vai discutir, que é a intolerância à miscigenação. Vamos ver como ele discute esse tema? Uma das razões para que o Brasil tenha recebido atualmente uma leva considerável de imigrantes é o desenvolvimento de sua economia, a quinta maior do mundo. Assim, se ele já era visto por muitos como país abençoado por Deus, olha a referência cultural aqui, é uma música do Jorge Benjor, que é marco assim dos nossos valores culturais em relação à representação do que se tem da nossa nação. Assim, se ele já era visto por muitos como país abençoado por Deus, por causa de seus privilegiados recursos naturais, como com o auge econômico, então, atrai novos indivíduos de outras nacionalidades. A exemplo desse fato, então, indica que o que ele usou como argumento, falar que a economia do Brasil fez com que um processo migratório ocorresse aqui, fosse uma motivação para o processo migratório acontecer, ele vai comprovar isso nesse fechamento aqui dentro da lógica do argumento, tá vendo? A exemplo desse fato, os haitianos e bolivianos. Por que ele precisa falar dos haitianos e bolivianos? Porque a proposta de redação menciona haitiano e boliviano, tá bom? Que estão migrando para o Brasil com evidente interesse financeiro. Semelhante a esse atual processo brasileiro, os Estados Unidos foi palco de correntes migratórias a partir do momento em que se destacou economicamente depois da Segunda Guerra Mundial. Então, ele ainda usa um argumento de analogia para dizer que o que está acontecendo aqui se justifica, porque sempre ocorre. A gente pode ver um outro exemplo com os Estados Unidos. Então, nota como ele constrói, ele demonstra repertório, conhecimento histórico, conhecimento de geografia. Entretanto, aí lembra que ele ia sinalizar, ele mencionou aqui a onda imigratória, que é num contexto diferente, e esse contexto diferente, a economia do Brasil cresceu, e ele vai abordar a intolerância religiosa, não é? Abordou no primeiro parágrafo a onda migratória no contexto diferente. O contexto diferente é o quê? Brasil virou quinta economia do mundo. Esse é o contexto diferente. E ele diz que vai apontar a intolerância religiosa. Nota que o segundo parágrafo dele vai ser sobre intolerância religiosa. Tá vendo como você pode organizar seu texto? Essa é a melhor forma para você seguir, porque ela demonstra muita organização. Entretanto, apesar de sinalizar a confortável realidade brasileira diante das outras, como a do Haiti, afetado pelo terremoto, esse movimento migratório pode desencadear alguns conflitos humanos. Então, nota que ele vai dar uma outra abordagem. Ele vai tratar de uma outra abordagem. Vai falar do ponto de vista humano. Então, que envolve um pouco de sociologia, psicologia, tratamento com o outro, que ele vai falar da questão da intolerância. Então, a xenofobia é uma dessas possíveis consequências. Esta surge pelo contato com o diferente, com a intolerância nata do homem àquilo que é estrangeiro. É um negócio que eu comprei. Toda terça-feira o correio chega aqui, gente. Incrível. Esta surge pelo contato... Deixa eu só tirar aqui. Um minutinho, pessoal. Já para poder passar ali. Tá aparecendo a redação? Só para confirmar? Ou não? Alguém fala aí? Sim, tá aparecendo. Tirei o vídeo.
Aí ele vai abordar a questão da xenofobia e vai falar como ela surge. Ó. Esta surge pelo contato com o diferente, com a intolerância nata do homem àquilo que é estrangeiro, citando novamente os Estados Unidos, uma nação experiente nesse tipo de problema. Nela, o sentimento de aversão aos imigrantes já foi conhecido pelos estadunidenses. Além disso, essa mesma sensação xenofóbica já motivou uma guerra, a de 1939 a 45, com a Alemanha nazista, e foi desencadeadora de conflitos entre índios e colonos portugueses a partir do século XVI aqui no Brasil. Aí vocês vão falar assim, Joane, mas se abordar outra realidade, já que a proposta fala sobre o processo migratório no século XXI, mas está falando do Brasil. Se abordar outro país, eu vou fugir ao tema. Nota que você pode abordar outra realidade, mas você tem que lembrar de associar a nossa. No primeiro argumento, ele fala dos Estados Unidos, não fala? Mas nota que ele falou do Brasil. Então, ele mencionou os Estados Unidos só para endossar por que também ocorre no Brasil, porque é uma tendência mundial. E o Brasil acaba absorvendo essa tendência. Aí, quando ele vai falar de xenofobia, ele fala dos casos de xenofobia nos Estados Unidos, ele fala dos casos de xenofobia no período bélico que a gente teve, mencionando a Alemanha nazista, porque ele precisa demonstrar que ele tem repertório sociocultural produtivo, conhecimento em história, conhecimento em geografia, conhecimento em geopolítica, que isso é geopolítica, né? Só que nota que ele traz para o Brasil, porque ele menciona, a bateria está acabando, ele menciona casos, esse tipo de caso com os índios e os colonos portugueses no século XVI. Tá sem vídeo, pode passar. Dá carregador para mim, fazendo um imenso favor. Então vamos lá, pessoal. Esse foi o segundo argumento. Vamos para o final do texto? Ó. Sendo assim, não é apenas o visto humanitário que pode tornar saudável a relação entre a cultura local e a cultura importada, ou seja, o estrangeiro. Então, ele retoma o texto com outras palavras, escolhe muito bem as palavras, né? É preciso que os brasileiros sejam educados para o respeito e a compaixão com os imigrantes do presente. Palestras em ambientes escolares e públicos precisam ser efetivadas por representantes da ONU no Brasil, os zeladores da paz. Só assim coexistiremos pacificamente com os imigrantes e provaremos aí é um autor russo, Lipovetsky, acho que é isso, que a cultura do sacrifício não está morta, ainda há compaixão. Gente, olha que final, né? Observa bem, vou situar vocês. Vocês costumam assistir séries, filmes que abordem a questão das relações internacionais dos Estados Unidos com as outras nações? Há vários sobre isso, né? Semana até quando você vai aqueles filmes que abordam a questão do Acre, olha, do Iraque. Tem essa série sobre quântico, que envolve a FBI, quem já viu também The Blacklist, essas séries mais com esse tom. Nota que sempre tem essa noção das embaixadas. Quando o estrangeiro tem outra terra, quem ele tem a recorrer, não é? É o tipo de informação que você vendo série, você começa a perceber. Então, você tem que saber se apropriar dessas informações. Quando ele menciona a ONU no Brasil, e ele também poderia ter mencionado a questão das embaixadas, é onde a pessoa, o imigrante, ele pode ter o seu apoio para se situar melhor nesse novo país. Quando ele diz que a ONU e tudo mais, que são os zeladores da paz, ou seja, para evitar o conflito, para disseminar a xenofobia, podem ajudar, é um agente social muito válido. E as embaixadas nesse sentido também poderiam ser. Nota que a gente vê claramente aí as ações, não é? Porque ele quer uma ação que simbolize a paz para tornar saudável a relação entre cultura local e importada, é a ação. Ele vai fazer isso solicitando que os brasileiros sejam educados para o respeito e a compaixão com o imigrante. Como que os brasileiros vão ser educados para o respeito e a compaixão? Através de palestras, né, que irão sensibilizar esse nosso público, e o agente que vai elaborar esse método, essa abordagem é a ONU no Brasil.
Nota que ele ainda quer fazer um desfecho criativo. Então, ele menciona um autor russo que fala sobre essa questão da cultura do sacrifício, e aí ele menciona um conhecimento muito forte em sociologia. Inclusive, eu não conhecia essa cultura do sacrifício, eu dei uma lida e vi que é relacionado a isso, é um autor russo que discute questões sociológicas, não sociólogo. E nota o seguinte, ele faz um jogo de palavras ainda, ó, porque ele não mencionou que a gente precisa ter respeito e compaixão. Ele menciona assim, ainda há compaixão, para mostrar que ainda há compaixão, ou seja, compaixão no sentido de eu olhar para o outro, ter cuidado com o outro, e porque quando a gente usa esse parêntese, gente, significa que são duas palavras. Ainda há paixão, ou seja, vontade, isso está relacionado à cultura do sacrifício que ele mencionou. Vontade de correr atrás, de fazer diferente, né? De olhar para o outro, compaixão, com não um olhar de ódio, tá? Amistoso, afetivo. E também serviria para ser a palavra compaixão, ela junto, né? Quando eu faço esse jogo de palavras com parênteses, significa isso. Então, nota que ele demonstra bastante repertório, né, gente? Ficou muito bem elaborada essa proposta. Então, deixa eu ver as mensagens no grupo. Tá? É só o pessoal falando que estava funcionando. Para finalizar, eu queria mostrar para vocês esse meme. Hoje não vou finalizar com poema. Olha essa escadinha. Escrever redações, ter alguém que corrija as redações, reescrever as redações consertando os erros, tirar nota 1000 na redação. A maioria quer fazer isso aqui, ó. Escrever redação e já pisar aqui. E tirar nota 1000. É um processo, vocês precisam ir se inserindo nesse processo, começar a se dedicar, a produzir algo. Vocês têm quem corrija, porque eu estou disponível para isso, não é? Vocês, aqui, ó, destacando o que eu falo com vocês, tem que reescrever consertando os erros. Esse é o caminho para a gente chegar até lá. Não dá para querer dar um passo maior do que a perna. Eu acho que esse meme mostra literalmente isso, né, gente? Show de bola? Alguma dúvida? Hoje foi muita informação, né? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Tá da hora? Tá da hora, tá bom, né? Significa que não tá ruim. Tá bom, gente? Então, se vocês não têm nenhuma dúvida, fiquem atentos, assim, quem tá fazendo cursinho, que vem aquela análise já das notas, já observa ali o seu padrão, você tem perdido ponto em qual competência? E reassiste o vídeo, começa a trabalhar essas competências em específico, começa a pesquisar como você pode melhorar. Cuidado com o conteúdo da internet, porque ensina muita fórmula pronta, muito clichê, e às vezes mais atrapalha e gera insegurança do que ajuda, tá bem? Qualquer dúvida, eu tô aí para ajudá-lo. Semana que vem a gente vem de competência 3, tá bom? Bom dia para vocês. Em um dos trechos da decisão, o ministro Celso de Mello afirmou que, mesmo em se tratando de procedimento administrativo, ninguém pode ser privado de sua liberdade, de seus bens ou de seus direitos sem o devido processo legal, notadamente Celso de Mello acrescentou que é preciso ter elementos de provas substanciais antes de decidir retirar atribuições de um integrante do Ministério Público.